Número 11. Vamos na questão 11 agora. Ó. Deixa eu só consertar aqui. Nós vamos seguir. O caput do artigo 293 do Código Penal tipifica a falsificação de papéis públicos, especial e expressamente no que concerne as seguintes ações. Mais uma vez, ele vai brincar com as palavras. Ó. Falsificação de papéis públicos, está aqui. Falsificação de papéis públicos. Aí, ele fala falsificar, fabricando ou alterando. Eu tenho a impressão que é a mesma questão da outra, mas ele está com outro dizer aqui. Ó. Corrupção e produção, produção e confecção, adulteração e corrupção, falsificação e alteração. Ó, falsificar, fabricando ou alterando. Está aqui, ó. Fabricar, alterando. Ó. A falsificação se limita em fabricar ou alterar. A falsificação se limita em fabricar ou alterar. Letra E. Contrafação e conspurcação. Os caras pegaram pesado aqui, né? Ó, uma dica. Todas as palavras que você não estudou porque não estava no edital, você pode ter certeza que a questão não é aquela. Ó, a falsificação de papel público, ela concerne em fabricar ou alterar. Ele brincou com as palavras, ele brincou com isso aqui, ó. Fabricando ou alterando. Falsificar, fabricando ou alterando. Vou deixar aqui em vermelho e vou deixar aqui em vermelho. Gente, eu estou indo devagar, mas eu vou acelerar conforme a gente vai melhorando a nossa visão das questões. Então, eu sei que muitas vezes fala, pô, mas está muito devagar, professor, tal. Mas olha, no começo eu quero mostrar os detalhes de como a questão é elaborada. Eu quero que você olhe para a sua apostila amanhã e fale, eu sei como isso aqui cai. Né? Então você vai mudar a forma de você estudar. Tá bom? Eu vou corrigir com vocês também as provas anteriores, num outro módulo do curso. Eu vou corrigir as provas anteriores, mas aí eu vou corrigir as provas todas. Eu vou corrigir processo civil, processo penal, administrativo, penal, constitucional. Eu vou corrigir tudo. Mas aí a gente vai ter a oportunidade de ver todas as matérias. Mas na minha matéria especificamente, né, eu tenho a oportunidade de te mostrar como estudar todas. Como você deve estudar todas as outras matérias a partir do olhar de uma delas. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui em Direito Penal não é só para Direito Penal. É para que você entenda como que a VUNESP, no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela brinca com as palavras. Ela não é uma prova que exige que você tenha conhecimento profundo, mas ela é uma prova que já é um conteúdo pequeno e exige que você decore. E que você decore com muita força. E a maioria das pessoas que passaram para escrevente, oficial de justiça, decoraram, né? Então, fique muito atento, porque é pouco conteúdo e é fácil de decorar. Não fica pensando, pô, professor, parece difícil. Não é difícil, é pouco conteúdo, é só a forma de abordagem. Eu te pergunto, na questão anterior, né? Alguém genial, eu vou voltar na questão 11 só para falar isso para você. Alguém genial chegaria a essa conclusão aqui da letra D sem ter decorado? Por mais inteligente que a pessoa seja, não tem como chegar a essa conclusão. Aliás, nem mesmo quem fez faculdade de Direito não chegaria a essa conclusão. Porque é muito específico, né? Quem fez faculdade de Direito estudou o capítulo todo, não decorou ele, né? Não decorou o capítulo. Tá aí, vamos à questão 12. Questão número 12. Crime de falsidade ideológica tem pena aumentada de sexta parte. Aí você vai ver como se repete essa questão. Ó, se o agente aufere lucro, né? Não. Isso não está no crime, né? A falsidade ideológica, ele não fala se o agente aufere lucro. Ele fala se o crime é cometido com o fim de lucro, né, em algumas situações. Mas que ele tenha tido lucro, não. Letra B. Cometido com o fim de produzir prova em processo penal, também não tem. A falsidade ideológica não traz isso. Nós vimos isso quando nós temos um falso testemunho, lá no final do nosso material aqui. Cometido por motivo egoístico, nós não estudamos isso, não apareceu essa expressão. Egoístico na lei, né?
Letra D, a vítima sofre vultuoso prejuízo. Nós também não vimos isso, não existe essa questão. Essa expressão não aparece para nós, né? Aparece a letra E. A pena é aumentada de sexta parte se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Sabe a coisa mais comum? Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. A coisa mais comum que tem para mim é quando eu termino esse curso e o aluno vai prestar o concurso, ele me encontra e fala assim: professor, tudo que o senhor falou caiu. Eu falo para ele, mas eu não falei nada. Quem falou foi o tribunal. O tribunal falou que ia cair do artigo 293 até o 296. Foi o tribunal que falou, eu só li. Eu nunca falei nada. Né? Diferente, se você vier para a minha escola fazer um curso para a Receita Federal e cai direito tributário, e eu, por sorte, acertar as questões que caírem, porque lá fala assim, noções gerais de direito tributário. Aqui não. O TJ, a VUNESP, em São Paulo, é do artigo tal até o artigo tal. O que não está no artigo não cai, eu só estou lendo. Então você vai falar para mim, professor, tudo que o senhor falou caiu. Eu vou dizer para você, eu só li, não falei nada. Né? Eu só estou ajudando você a interpretar. Né? Questão 13, vamos à próxima, uma questão bem recente, aí, ó, de 2017. Né? Ver se eu consigo fazer ela caber inteira aqui. Aí, comer um pedacinho de 2017 aqui em cima, mas você já viu que é uma questão do concurso de 2017, aqui do TJ de São Paulo. O crime denominado petrechos de falsificação tem a pena aumentada de acordo com o artigo 295. Olha só como repete essa questão. É a mesma questão. Ó, ele vai gerar todo um tumulto para dizer a mesma coisa. Ó. Todos os crimes de falsidade têm a pena aumentada de sexta parte se o crime é praticado por funcionário público no exercício da função, prevalecendo o cargo. Então, o petrechos de falsificação é quando o cara tem as máquinas para produzir aqueles papéis públicos falsificados. Ele tem a pena aumentada de acordo com o 295. O 295 fala do funcionário público. Se o agente é funcionário público, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se de sexta parte, te joga aqui na letra E. Se o agente é funcionário público, cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Só que ele não disse o que estava no 295. Quem não estudou não vai saber. Não tem como chegar a essa conclusão. Por isso que eu falo que é um concurso fácil, porque nós temos pouco conteúdo, e difícil porque nós temos que decorar esse pouco conteúdo que nós temos. Né? É muito pouca coisa. Você pegar um concurso da Receita Federal é muita coisa, mas aí você pode contar com a sua interpretação. Aqui não. Aqui você tem que decorar. E vou falar uma coisa para você. Olha, eu passei para escrevente. O primeiro concurso que eu passei, assim, de boa qualidade, de salário, foi para escrevente. Se eu tivesse que fazer, faria de novo, porque eu acho que é um dos concursos mais fáceis do Brasil. Porque ele não exige que eu seja uma pessoa com raciocínio muito forte, exige apenas que eu me dedique. Então está na minha mão, não está na mão de nada que seja fora do meu controle. Né? Eu só preciso decorar. 13, então vamos lá. Tem a pena aumentada de acordo com o 295 se causar prejuízo à fé pública. Todo crime de falsificação, ele causa um certo prejuízo à fé pública. Se a vítima for menor de idade, idoso ou incapaz, vocês não viram isso, não cai isso no seu concurso. Praticado com intuito de lucro, aí você poderia causar uma confusão, né? Porque nós vimos praticado com intuito de lucro, mas não é o caso. Né? Cometido em detrimento de órgão público ou da administração pública. Nós vimos isso quando se falava em falsidade lá nos crimes contra a administração da justiça, tinha o crime de falso testemunho, que fala que se for contra a administração pública, aumenta a pena. Mas não é o caso, porque nas falsidades, você vai lembrar que quase toda majorante, quase todo aumento de pena está relacionado com o funcionário público. Letra E, bonitinha aí, e não se assuste. Vamos para a 14, foi a prova de 2018 aqui do interior de São Paulo. Essa questão é bem mais recente, né? Nós temos aí 3 anos. A respeito dos crimes previstos no 293 a 305 do Código Penal. Assinale a alternativa correta.
o crime de falsificação de documento público é próprio de funcionário público. Gente, não é. Por quê? Vou te falar um motivo que não é. Primeiro, que nós estamos falando de falsificação, nós vamos falar de adulterar ou criar um documento falso. Eu não estou falando de falsidade ideológica. Então, só aí já coloca por terra a possibilidade de ser praticado por funcionário público. Qualquer pessoa pode pegar em casa e montar um boletim de ocorrência na sua impressora HP e falsificar um documento público. E não precisa ser funcionário público para isso. Já está afastado a possibilidade de cara. Primeira questão. Né? Essa é a primeira questão. Tudo bem? Mas tem outra coisa, né? O crime próprio de funcionário público, nessa questão que nós estamos estudando das falsificações, das falsidades, você só vai encontrar o crime de falsidade ideológica de certidão ou atestado. Nem a falsidade ideológica de documento público. A ideológica, não é o caso aqui. É próprio. Porque eu vou te falar, por exemplo, tem um artigo que diz assim, considera-se documento público os documentos, aí ele começa a elencar, os livros mercantis, o livro da empresa contábil, o título transmissível por endosso. Por exemplo, o cheque é considerado documento público. E qualquer pessoa pode praticar uma falsidade ideológica dentro de um documento que é particular, mas que tenha o status de documento público. Que nós temos eles ali elencados. O testamento particular é considerado documento público. Então, não precisa ser funcionário público para fazer um documento público, tudo bem? E aqui ele está falando de falsificação, é de receber o documento e falsificar, ou criar em casa. Letra B. O crime de falsidade ideológica em documento público é próprio de funcionário público. Aí, ó, o que eu estou falando para você. Não é. O crime de falsidade ideológica de documento público não é próprio de funcionário público. Porque existem documentos públicos que podem ser feitos por particular. O testamento é um exemplo, o cheque é um exemplo, né? Os livros mercantis são exemplo. Né? Nem todo documento público necessariamente é feito por funcionário público. E outra coisa, a falsidade ideológica, ele fala inserir ou fazer inserir. Eu posso ir ao cartório, ou eu posso ir a uma delegacia de polícia e fazer o cara inserir uma mentira naquele documento, eu faço ele inserir. Fazer inserir é uma modalidade do crime de falsidade ideológica. Letra C. No crime de falsidade de atestado médico, independente da finalidade do lucro, além da pena privativa de liberdade, aplica-se a de multa. Na verdade, não. Na verdade, o crime de falsidade de atestado médico, ele fala assim que é detenção de 1 mês a 1 ano, e se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Então, no crime de falsidade de atestado médico, independente da finalidade de lucro, não. Porque só se aplica a pena de multa se for dependente da finalidade de lucro. Então, nós vamos lá no artigo 302, ele vai falar assim, se você quiser pegar a tua apostila, vai falar assim, no crime de falsidade de atestado médico, ele tem uma pena, que é de 1 mês a 1 ano. Aí, no parágrafo único, vem uma majorante e fala assim, se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. Então, não é independente da finalidade, é justamente pela finalidade. Letra D. O crime de supressão de documento, para se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro. Essa é uma daquelas questões que você tinha que ter decorado, né? O artigo 305 do Código Penal, ele fala que suprimir, destruir, suprimir e ocultar, em benefício próprio ou de outrem, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. No próprio tipo penal do 305, no próprio crime, ele fala suprimir documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Então, o crime de supressão de documento, para se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro. Já está lá no artigo 305. Ele fala isso. Quando você vai ler o artigo 305, fica atento a isso, por favor. A questão correta é essa aqui. Vou até marcar ela para a gente aqui, ó. Bom. Letra E. A falsificação de livro mercantil
caracteriza crime de falsificação de documento particular. Não. Os documentos mercantis são considerados documento público, né? O artigo 297, ó, aqui, ó, só para lembrar, e eu coloquei aqui para você, ó, para efeitos penais, parágrafo 2º, ó, para efeitos penais, equipara, estou aqui o mouse e tal, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, são Banco do Brasil, Correio, Caixa Federal, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, né? O título ao portador, aqui entra o cheque, é o transmissível por endosso, ou transmissível por endosso, o título ao portador cheque quando ele está em branco, né? Quando ele já está preenchido. As ações de sociedade comercial e os livros mercantis e testamento particular. Esta relação aqui, ó, do parágrafo 2º, ela cai em todos os concursos escreventes. Todos. Nunca vai acontecer um concurso que não vai cair essa questão dessa exceção dos documentos que são particulares, mas que a lei, para efeitos penais, considera documentos públicos. Então, a resposta da 14 é a letra D, de dado. E releiam o artigo 305, o 298, o 297, o 299, 302, 305. Dá uma paradinha, vai lá, relê tudo, volta aqui, faz de novo essa questão e reabre a minha aula. Vamos continuar, vou passar para a questão 15. Vamos colocar ela toda aqui na tela, bonitinha. Eu estou aprendendo a mexer com isso aqui, vou ficar craque nisso aqui. Mais uma vez, repetindo uma questão, e eu falei para vocês isso, vou repetir. Primeira vez que eu faço essa correção de prova, sem dourar a pílula, como dizia meu velho padrasto. Ele dizia, vamos dourar a pílula. Dourar a pílula quer dizer dar uma enxugada para o aluno não assustar. Não, estou te mostrando o que é que te espera. E aí, professor, mas eu não vou dar conta. Vai, cara, tu vai dar conta. Você vai dar conta, eu dei conta. Gente, pessoas que não tinham condição, entenderam o que é só decorar e deram conta. E você não vai ser pego de surpresa no concurso de escrevente, porque você está vendo como é feita a prova. A prova é feita em cima de trocadilhos de palavras. São pouquíssimos artigos para você decorar. É pouca coisa. Você vai ficar surpreso na prova. Você vai ligar para o professor e falar, professor, tudo que você falou caiu. E eu vou repetir, não falei nada. Só li. É o tribunal que fala. Ó, vamos lá. Se o crime de falsidade ideológica, o agente é funcionário público, o agente é o criminoso, tá? E comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, lembra daquela questão? Né? Se é de assentamento de registro civil, ou funcionário público comete o crime prevalecendo do cargo, aqui aumenta-se a pena de sexta parte. Mais uma vez, isso é bem repetido, é uma questão que cai muito, cai muito. Agora, você não vai imaginar que uma pessoa que não decorou vai saber disso, né? Se é metade, um terço, sexta parte, o dobro, ou não aumento de pena. Professor, mas parece uma coisa tão absurda, né? Tão fora, desconectado da realidade. Ó, quando você começa a fazer as provas e começa a ler de novo a apostila, passa para a segunda leitura, você fala, pô, mas é mais fácil do que eu imaginava. Coisa interessante, porque é muito limitado o que o cara pode te perguntar. É muito limitado. Quando você faz 10 vezes as provas, aqui estão todas as provas dos últimos anos. Quando você faz 10 vezes as provas, você fala, uai, é só isso que ele vai me perguntar? Você não vai ter mais surpresa. No processo civil, no processo penal, no constitucional, não tem mais surpresa. Você passa a achar a prova até engraçada. Né? Tá aí, vamos para a 16ª questão. Um pouquinho maior aqui, né? Vamos ver se a gente consegue deixar ela um pouco maior aí na tela para a gente também, porque a gente tem um espacinho maior para trabalhar. Maravilha, maravilha. Olha só. Eu coloquei todos os artigos relacionados a 16 na sua frente aí. Então, quanto às infrações previstas no artigo 307, 308, 311 do Código Penal. Só quem de fato estudou vai saber o que é isso que ele está falando. Né? A conduta de ser atribuído a terceiro falsa identidade é penalmente atípica, sendo crime apenas atribuir-se a si próprio.
Lembra que eu falei, não confunda falsidade ideológica com atribuir a si mesmo o nome de outra pessoa. Quando eu chego na casa de alguém e falo, olha, eu sou o João, eu não sou o Alexandre, eu sou o João. O nome disso é falsa identidade. A novela fala que é falsidade ideológica, mas não é falsa identidade. Então, eu vou até a casa de alguém, vou até o lugar e me identifico com o nome de alguém. Mas o crime não é só isso. Olha o 307, ele fala atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade é crime de falsa identidade. Então, letra A conduta de atribuir a terceiro falsa identidade é crime. E ele fala é penalmente atípica. Só para deixar isso claro, porque o meu curso ainda não acabou, tá? Meu curso ainda não acabou, estou falando com vocês ainda, né? O que é típico? Tipo penal é aquilo que está descrito no código, matar alguém. Figura atípica, na linguagem jurídica, a gente diz da figura atípica quando aquilo não está no Código Penal. Né? Aquilo não é crime. Por exemplo, vou te dar um absurdo dos absurdos dos absurdos. Um pai pode casar-se com uma filha, não casar formalmente porque não pode no papel. Mas o pai com 40 anos pode se tornar a marido ou manter uma união com a filha de 20 anos e ter filhos com ela? No Brasil pode. Em alguns países do mundo é crime. Então, o pai ter um filho com a própria filha, ele de 40 e ela de 20 anos, resolverem viver juntos, no Brasil não é crime. Isso é uma figura atípica. Eu vou processar você está vivendo com a sua própria filha. Não é crime. No Brasil não, é uma figura atípica. E um pouco é até uma aberração para nós, na nossa cultura, né? Nossa formação, nossos valores. Para nós é uma coisa meio absurda. Mas para o Brasil não está no Código Penal. Então tem coisas que você pode até julgar, às vezes, imoral e que não é crime, né? Então quando ele fala é uma figura atípica, significa é um negócio feio, mas não chega a ser crime, né? É isso que ele está querendo dizer, uma figura que não está no Código Penal. Não é o caso, né? Atribuir a terceiro falsa identidade é crime. Está aqui no 307. Letra B. O crime de fraude em certame de interesse público configura-se pela divulgação de conteúdo do certame, ainda que não sigiloso. Olha que bem formuladinho, né? Uma questãozinha bonita, bem formulada. Só é crime distribuir informação de um concurso que não seja sigilosa a informação. Quer dizer, desculpa, que seja sigilosa a informação. Olha aqui, o 311, letra A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a terceiro, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso. Daí, o conteúdo sigiloso. Então tá errado, porque ele fala ainda que não seja sigiloso aqui, Pega com as calças na mão essa questão, né? Então, vamos aqui na letra C, O crime de fraude em certame de interesse público, né? Aquele crime de falsificar ou de se envolver em fraudar concurso público, né? Prevê a figura qualificada se dele resulta dano à administração pública. Tá quase uma cópia do parágrafo 2º do artigo, Dá uma olhada aqui, O parágrafo 2º fala: se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, reclusão de 2 a 6 anos, aumenta-se a pena, né? Então, esse aqui está absolutamente correto, tá? Essa é a questão correta, vou marcar ela aqui de verde do Palmeiras. O Palmeiras vai para a final do Campeonato Paulista, então vou marcar de verde, mas com vermelho não ficou bom, hein? Vou marcar de verde com preto mesmo, que com preto fica melhor. Tá aqui. Letra D. A conduta de ceder o documento de identidade a terceiro para que dele se utilize é penalmente atípica. Não é crime. Não é crime. Olha o que fala o 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, qualquer documento de identidade alheio
ou ceder a outrem para que se utilize dele. Aqui, ó, o 308 já fala isso. A conduta de ceder o documento de identidade a terceiro para que dele se utilize é crime. Então não é penalmente atípica, é penalmente típica. O tipo dela está no 308, está lá. Então quem empresta o documento para alguém se identificar pelo que emprestou, comete o crime do 308. Tanto usar como próprio, como ceder para que alguém use. Comete o mesmo crime. Letra E do 16. O crime de fraude em certame de interesse público é próprio de funcionário público. Ó, ele não fala que é próprio de funcionário público em momento algum, né? Pode ser feito, o concurso pode ser feito numa gráfica particular. A prefeitura vai fazer um concurso, ela contrata uma gráfica da cidade e fala, olha, é o seguinte, isso aqui é uma prova, quem for ficar aqui tem que ser de absoluta confiança, porque é uma prova de concurso público. Aí tem as câmeras lá e a gente prova que essa pessoa conseguiu a cópia da prova para um amigo dela. Ela comete o crime, né? Tanto é que aqui no parágrafo 3º do artigo 311, ele traz um aumento de pena, né, de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Mas se ele traz o aumento de pena para quando é cometido por funcionário público, significa que não é próprio de funcionário público. Mas fique atento, lembra que eu falei todos os crimes que você tem nas falsidades, todos eles, está acabando, calma que a tortura acaba, todos eles, aumento de pena é de 6ª parte quando é funcionário público, salvo este, que aumento de pena aumenta de 1/3, não de 6ª parte. Tudo bem? Artigo 17. Tício falsifica a certidão para a prova de fato que o habilite a obter cargo público. Ó, lembra que quando ele fala falsifica, ele está se referindo a falsidade material. Sempre que ele fala de falsidade material, ele vai falar falsifica, né? Altera, falsifica, adultera. Sempre que ele usa essa expressão, porque quando ele quer falar de falsidade ideológica, ele fala insere ou faz inserir em documento, e aí dando aquela ideia de que o documento foi feito de maneira verdadeira, mas que contém uma ideia falsa. Quando ele fala falsifica, o documento foi feito de maneira falsa. O próprio documento é falso. Não é só a ideia que ele contém que é falsa. E o que muda de falsidade material para ideológica é que na falsidade material o perito pega. Na ideológica o perito não pega. Olha o artigo. Vamos pegar aqui a letra A. Tício falsifica a certidão. É corrupção passiva? Não, né? É certidão ou atestado ideologicamente falso? Essa podia causar confusão. É falsidade ideológica? Não. É estelionato? Não. É falsidade material de atestado ou certidão. Essa aqui. Por quê? Quando ele diz que ele falsificou, ele não está dizendo que ele inseriu ideia falsa num documento, te dando a ideia de que o documento era verdadeiro. Ele está dizendo que o documento foi falsificado. O documento foi falsificado ou foi produzido num lugar e assinado por uma pessoa que falsificou a assinatura, ou ele pegou essa certidão lá no órgão público e adulterou. Então, letra E, falsidade material de atestado ou certidão. Fica atento, quando ele usar a palavra falsifica, pode ficar na boa, que ele não vai estar falando em falsidade ideológica. Vamos para a questão 18 agora, pessoal. A próxima questão, questão 18. Em relação ao crime de peculato, é correto afirmar? Bom, vamos lá. Lembrando o artigo 312, o crime de peculato. Trata-se de delito que pode ser praticado por qualquer pessoa. Lembra? Peculato é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública de modo geral. Então, é um crime próprio. O que é um crime próprio, professor? Um crime que exige uma condição especial do criminoso. No caso, a condição de ser funcionário público. Letra B. A reparação do dano no peculato culposo, se feito após a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Olha, no peculato culposo é quando ocorre quando o funcionário público deixa a repartição aberta ou comete uma falta, uma falha, e alguém comete um crime
e furta a repartição pública. E ele responde criminalmente por peculato culposo. Alguém cometeu o crime. No peculato culposo, se ele pagar antes da sentença transitar em julgado, extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade. Não tem mais punibilidade, não tem mais crime, acabou. Né? O crime é o fato punível. Agora, se ele pagar depois da sentença se tornar irrecorrível, não extingue mais a punibilidade, apenas diminui a pena. Vai apenas diminuir a pena. Então, a reparação do dano, o peculato culposo, se feito após a sentença irrecorrível, não extingue a punibilidade, apenas reduz a pena. Tá? Tá aqui. Olha a letra C, ó. A reparação do dano no peculato culposo, se feito antes da sentença irrecorrível, reduz a pena. Não reduz a pena, ele extingue a punibilidade. Também está errado. Né? Eles inverteram aqui. Se ele paga o que o ladrão levou antes da sentença se tornar irrecorrível, a punibilidade se extingue. Letra D. Em recente alteração, as penas foram elevadas para reclusão de 4 a 12 anos. Não. Peculato sempre vai ser de 2 a 12 anos, né? Peculato é de 2 a 12 anos. Letra E. A modalidade culposa é admitida por expressa previsão legal. Sim. O crime de peculato é o único crime que vocês estudaram que admite a possibilidade da modalidade culposa, da pessoa cometer o crime sem querer cometer o crime. Mas, de repente, o funcionário deixa o carro, deixa uma arma na viatura, por exemplo, né? E deixa a viatura aberta, vai alguém lá e furta a arma, né? Ele vai responder, porque ele é um descuido muito grave, né? No caso da arma é mais grave ainda, né? Porque envolve outras questões aí. Tudo bem? Então, 18, letra E. Vamos ver aqui a 19ª. Olha a boa, lembra do bingo na nossa infância? Quem ia no bingo? Olha aí. Assinale a alternativa que expressa o tipo penal descrito no trecho. Aqui vocês vão entender com clareza por causa da aula, né? Eu acho que vocês vão lembrar, ó. Não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo. Há apenas uma mentira reduzida a escrito. Através de documento que, sob aspecto material, é de todo verdadeiro. Isso é, realmente escrito por quem seu teor indica. Olha lá do Silvio do Amaral, falsidade documental. Isso é um doutrinador, né? E as palavras ficaram tão bonitas que parece até um poema, né? Há apenas uma mentira reduzida a escrito. Através de documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro. Coisa linda. Ó, ele está falando da falsidade ideológica. Não há rasura, emenda, não há acréscimo ou subtração. Há apenas uma mentira escrita e assinada, né? Que falsidade é essa? Está aqui, ó. Falsidade ideológica. É colocar uma mentira num documento verdadeiro. O documento não é falso, professor? Não, o documento é verdadeiro. O que está escrito nele que é falso. A ideia é falsa. O documento é falsidade ideológica, o documento está certo. O que está errado é o que está escrito nele. Eu faço uma declaração de que eu vendi a minha casa por 200 mil, eu assino. Quem deveria declarar? Eu. Quem deveria assinar? Eu. Mas, na verdade, eu vendi por 1 milhão. Então, a ideia que eu coloquei ali que é falsa. Né? O documento é verdadeiro. Não há rasura, não há emenda, não há acréscimo. Né? O documento realmente foi escrito por quem tinha que escrever, mas ele contém uma mentira. Né? Aí ele está falando de documento, por isso falsidade ideológica, né? De modo geral. Não é de certidão atestado. Né? Tudo bem, crianças? Essa foi melzinho na chupeta. Vamos para a 20ª agora já. 20ª questão. Vou deixar ela bem centralizadinha aqui para a gente poder conversar sobre ela, né? Ó, assinale a alternativa. Agora nós saímos dos crimes de falsidade e vamos para os crimes em que não dói tanto. Eu devia ter começado pelos crimes praticados por funcionário público, né? Para não deixar você assim tão tenso. Mas fique calmo, porque embora seja confuso no começo, é pouco assunto.
Essa é a vantagem de prestar o concurso de escrevente. Bem? Tá aí, questão número 20, falando de falsidade, de falso testemunho, né? Ó, calar a verdade como intérprete em processo administrativo não é crime? É crime, né? Nós falamos lá, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo. Aí. Letra B. É irrelevante para o agravamento da pena do crime de falso testemunho o fato de ter sido cometido com o fim de obter prova destinada em produzir efeito em processo penal? Um dos agravamentos da pena está aqui, ó, parágrafo 1º. Ó. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. O que acontece? Se eu estiver sendo ouvido como testemunha num processo de homicídio, aí, se eu minto, eu tenho a majorante da pena. Aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Você divide e calcula de 1/3 a 1/6, tem um aumento da pena. Se eu mentir num processo de homicídio. Se eu mentir num processo de separação, aí não é com a majorante da pena, fica lá em cima, de 2 a 4 anos. Tudo bem? Num processo de família, civil, é o crime comum. Num processo de furto, de homicídio, de roubo, é criminal, já é com a pena aumentada. Tudo bem? Então, é irrelevante para o agravamento o falso testemunho ter sido cometido com o fim de obter prova no processo penal? Não, está errada essa questão. É relevante, né? Próxima, letra C. Fazer afirmação falsa como testemunha em processo judicial deixa de ser fato punível se antes da sentença o agente se retrata? Verdade. Se antes da sentença o agente aqui é quem mentiu, o criminoso, né? Se ele for lá e falar para o juiz, olha, doutor, eu vim aqui na audiência e eu menti, eu quero corrigir. Pode até levar uma bronca, mas ele não vai responder criminalmente mais. Por quê? Se você se retrata antes da sentença, você deixa de ter um crime. Você não prejudicou ninguém. Agora, cuidado, porque no peculato culposo, ele fala assim, antes da sentença irrecorrível. E aqui ele fala antes da sentença. Cuidado. Lá no peculato culposo, eu tenho que reparar o dano antes da sentença irrecorrível. Aqui eu tenho que reparar o dano antes da sentença. O que é sentença irrecorrível? O cara perde aqui no interior, ele recorre para São Paulo. Ele perde em São Paulo, recorre para Brasília. Né? Chegou em Brasília, não cabe mais recurso, aí é sentença irrecorrível. E a gente usa uma expressão que a sentença transitou em julgado, quer dizer, transitou e não tem mais como recorrer dela. Então, lá no peculato culposo, ele fala a sentença irrecorrível. Aqui no crime de falso testemunho, antes da sentença. É só você lembrar que é na sentença que o juiz vai decidir se o réu é condenado ou absolvido. E aí, é nessa hora que a mentira vai atrapalhar o juiz. Tudo bem? Então, se antes da sentença que vai atrapalhar o julgamento, você tiver a possibilidade do agente ir lá e se retratar, o crime deixa de ser apenado. Então, a letra C aqui está correta, ela é a questão que nos interessa. Letra D de dado. O crime de falso testemunho é aplicado, a pena do crime de falso testemunho é aplicada em dobro se o crime é praticado mediante suborno. Em dobro não, né? De 1/6 a 1/3, ó. Aqui, ó. De 1/6 a 1/3. Tá aqui embaixo, aqui não, ó, tô com o mouse aqui no parágrafo 1º, de 1/6 a 1/3, tá? Letra E. Negar a verdade como tradutor em juízo arbitral não é crime? Ó, vou ler com você aqui, ó. Ó, ele fala, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Juízo arbitral também entra. Então, questão errada, a questão correta é a letra C. Né? As pessoas me perguntam assim, professor, mas o caso da pessoa que vai na CPI
e ela tem lá um habeas corpus que permite que ela fique calada, que ela possa calar a verdade na CPI. O que acontece naquele habeas corpus lá? A pessoa que foi chamada como testemunha, ela é para falar sobre fatos de outra pessoa. Se ela é testemunha, ela vai lá e ela pode se incriminar, ela não tem a obrigação. O réu pode mentir. É uma premissa lógica do direito que na defesa sua o réu vai mentir. Então, o réu sempre vai mentir, né? Então, é natural que o réu não possa cometer falso testemunho. Quem comete falso testemunho é testemunha. O réu não é testemunha. A CPI, muitas vezes, ela intima uma pessoa que está envolvida no negócio, que é réu, mas ela não está lá como réu. Ela vai abrir a boca e vai criar prova contra ela mesma. E a CPI coloca ela sentada lá como testemunha, mas na verdade ela pode se incriminar. Aí, muitas vezes, o Supremo fala, olha, essa pessoa não é obrigada a declarar nada que possa incriminá-la. Porque se ela é réu também, né, ela está aí como testemunha, mas na verdade ela está envolvida no negócio, vocês deveriam ter chamado ela como réu e não como testemunha. E o réu tem o direito de mentir. Por isso esses habeas corpus que surgem aí. Tudo bem? Nada muito estranho também, né? Questão número 20, então, letra C.